rádio tava, quando minha mãe não estava em casa, era o rádio ou a TV que ficava ligada. Eu deixava o rádio lá, porque eu sempre queria ver se ia tocar uma música do Michael. Eu deixava sempre uma coisa lá pra gravar, assim. Se tocasse alguma coisa, se desse alguma notícia sobre o Michael, eu colocava pra gravar. Então eu tenho uma pilha de fitas. Eu acho que agora não tem mais, minha mãe já deve ter jogado fora. Eu tava até te falando, né? Que uma vez eu fui na sua casa e tinha um altarzinho no Michael. Tem, agora ele vai voltar. Eu tirei porque eu arrumei minha sala. Aí dia 29 agora é aniversário dele. Eu vou fazer um altar maior, assim, eu vou botar tudo no alto. Se inscreva no canal do Polo Cultural, ativa o sininho e siga as nossas redes sociais. Xênia! Que vou te receber aqui. Obrigada por me convidar. Obrigada por ter aceito o convite. Que bom, né? Ter um pouquinho desse axé do recôncavo baiano aqui do meu lado. Pode me passar tudo, todo esse dendê aí. E ó, a gente já dizendo, né, que você é do recôncavo baiano, veio pra cá. Não faz tanto tempo assim que você tá aqui em São Paulo, né? Eu tô aqui há muito tempo. É? Faz quanto? Já sou praticamente uma paulistana, eu tô aqui desde 2004. 2004? Eu vim de vez, fiquei ficando aqui. É que eu sou meio escondida, eu fico escondida, ninguém sabe. Ninguém sabe por onde. Relativamente um tempinho, né? Já tem um tempo. E aí, assim, eu ouvi dizer que na Bahia tem-se o costume de ouvir bastante rádio. Como que é isso? Porque aqui em São Paulo acho que não é... Existe uma conexão. Assim, eu acho que mídias em geral, né? Eu cresci com bastante televisão, assim, mas eu me lembro, assim, de... tem algumas vozes, por exemplo, que eu estou tendo a oportunidade de conhecer agora, fisicamente, por causa meu trabalho com música. Mas sempre ouvi muito rádio. E agora, em Salvador, quando eu estava há um mês atrás lançando meu disco, fui numa rádio lá e a gente falou sobre isso, sobre a relação do baiano com o rádio, né? Culturalmente, tudo que a gente vive, nossa vivência, tudo que toda essa mágica musical, assim, que bem se mesmada, né? Tipo, a musicalidade da Bahia é bastante própria, assim, então... Muitas das coisas que eu aprendi ouvindo rádio, basicamente. E não só coisas da Bahia, mas ouvindo de coisas diversas, tipo, desde Michael Jackson até Olodum. Ai, que legal. Tipo, e coincidentemente eles fizeram um feat. Mas sempre ouvi muito rádio. É engraçado, às vezes eu tô no carro com alguém, assim, e aí começa a tocar uma música e eu sempre canto as músicas. Eu falo, mas não é possível você conhecer essa música. Eu sempre conheço as músicas porque eu ouvi muito rádio desde criança. Sim, assim. sim. Então você tem essa relação auditiva total, assim, com E de rádio. tudo. E desde sempre, assim, sem preconceitos com música também. Sempre ouvindo de tudo. Desde Michael Jackson a Ludum, assim, literalmente. Eu não sei, não tinha nem essa noção de preconceito, assim, porque rádio é rádio, né? E a rádio tem essa coisa da curadoria que não é feita por você. As músicas elas vão acontecendo, assim, tipo, é igual assistir televisão. Vai assistir um filme, você não sabe qual é o filme que vai passar, né? Agora não tem mais isso, porque é tudo on demand e tal, não sei o quê. Mas eu era criança, tipo, você ligava a TV, as coisas iam acontecendo. Fora da programação, as coisas iam acontecendo, assim. E você acha que essa cultura da rádio continua, assim, ainda? Eu acho que sim. Mais do que em São Paulo? Não, eu acho que a rádio é uma coisa muito viva na cultura, assim, acho que de modo geral, tipo, eu nunca entro num carro, por exemplo, num carro de aplicativo, por exemplo, num táxi, que o rádio não esteja ligado. Sempre tá mesmo. Nunca é disco, nunca é o iPod da pessoa, é sempre rádio. Aí, tipo, de criança, assim, eu não tinha esse filtro de, tipo, eu tenho preconceito. Minha mãe minha mãe tinha vinil em casa, né? Então tinha tudo, tinha Roberto Carlos, tinha Fafá de Belém, tinha Simone, tinha Djavan, tinha várias coisas. Mas o rádio quando minha mãe não estava em casa, era o rádio ou a TV que ficava ligada. Eu deixava o rádio lá, porque eu sempre queria ver se ia tocar uma música do Michael. Eu deixava sempre uma coisa lá pra gravar, assim. Se tocasse alguma coisa, se desse alguma notícia sobre o Michael, eu colocava pra gravar. Então eu tenho uma pilha de fitas. Eu acho que agora não tem mais, minha mãe já deve ter jogado fora. Eu tava até te falando, né? Que uma vez eu fui na sua casa e tinha um altarzinho no Michael. Tem, agora ele vai voltar. Eu tirei porque eu arrumei minha sala. Aí dia 29 agora é aniversário dele. Eu vou fazer um altar maior, assim, vou botar tudo no alto, assim. Que lindo. E aí você tava falando que veio pra São Paulo em 2004, né? E você veio sendo modelo, não cantora, não musicista ainda. Mas imagino que você já cantava desde criança, né?
Eu sempre gostei muito de... Eu acho que ontem eu falei isso com o Léo Gandelman, eu tava com ele ontem, e ele me perguntou sobre isso, sobre quando foi que a música entrou na minha vida. Eu acho que a música sempre esteve na minha vida de alguma forma. Imagino que sim. Minha casa era bastante musical, assim, minha mãe sempre estava ouvindo música, minha mãe estava sempre cantando e tal. Meu pai era cantor e eu não tive uma convivência, assim, doméstica com meu pai, meus pais se separaram quando eu era bem pequenininha. Mas tinha essa imagem, assim, do meu pai sempre tocando violão e minha mãe às vezes me levava para ver ele cantar. E eu via muito rádio, eu via muita música. Depois, um pouco antes de vir para São Paulo, eu passei alguns anos numa fanfarra, então tive uma relação intrínseca, assim, com música, com muita música, né? Uma maçaroca de música que é meio orquestral, assim, né? Fanfarra, muito instrumento. Mas não tinha esse filtro, assim, de o que é música boa ou música ruim. Lógico que depois que eu cresci, eu tenho minhas preferências, assim, tenho que toca mais meu coração, assim, eu acho que é isso que faz sentido pra mim. E como é que foi não sei se foi uma transição ou se foi simultaneamente, você se vê como cantora, né? Porque você vê como modelo, como é que foi acontecendo? Foi uma loucura que eu fiz na minha vida, mas foi uma loucura boa, assim, porque até hoje eu volto pra casa da minha mãe, assim, eu fico pensando, o que será que teria acontecido comigo se eu tivesse ficado aqui, né? Porque eu já desde, acho que uns 13 anos, assim, uns 12 anos, eu já me via, assim, indo pra Nova York. Eu assistia muito filme. Sim. Eu assistia muito filme. Quando eu tava na escola, eu ficava assistindo filmes do Eddie Murphy. E aí ficava me projetando naquelas imagens, naquelas cenas, ficava me vendo na Nova York. Aí eu me inscrevi num concurso de modelo, um concurso de revista. Tipo assim, vamos fazer isso. Minha mãe nem sabia, eu me inscrevi. Aí a galera me chamou. E sua mãe não sabia? Você mandou o quê? Uma cartinha? Eu mandei umas fotos e uma carta, uma ficha, e o povo viu minhas fotos e me mandou. Era um concurso pra quê? Pra ser modelo? Pra ser capa da revista Raça. Ah, que legal! Que demais! Aí eles me chamaram. Só que aí, eles mandaram essas mesmas fotos pra uma agência também aqui em São Paulo. Aí essa agência me ligou. Pegou o telefone que tava lá escrito na fichinha e me ligou. Perguntou se eu queria vir. Tanana. Aí o drama de falar pra minha mãe. Mas e como que você recebeu essa resposta? Por e-mail. Agilizadíssima. Foi lá, pegou e-mail. Eu tinha e-mail já. Tudo escondido, mas eu já tinha. Aí pra convencer minha mãe. Aí minha mãe, não, você não vai de jeito nenhum. Tipo, drama, eu sou filha única. Você é filha única. Não vai. E eu já fiz logo mais drama ainda. Escrevi uma outra carta pra ela explicando tudo, tintim por tintim. Por que eu tinha que ir. Bem madura, assim, com 16 anos, falando pra ela que ela tinha me educado muito bem. Que se não desse certo, eu voltava. Aí, passou uns dias, não sei quanto tempo, não tenho mais noção desse tempo, e ela comprou a passagem e eu vim. Vim, dia 12 de janeiro de 2004. Aí eu vim mesmo, assim, nunca voltei pra lá. Já fui, fiquei 1 mês, 2 meses. E sua mãe, nossa, sua mãe deve ter ficado louca. Porque, assim, imagina, eu tenho vários irmãos, tenho 4 irmãos. Mas sou a única menina. E minha mãe tem um apego, assim, em mim, né? Imagina a sua. Mas você sabe que eu acho que eu acabo meio que estendendo um pouco da história da minha mãe. Porque minha mãe também fez isso. Minha mãe morava na roça. Minha mãe nasceu na roça. Tem muitos irmãos. E aí ela foi meio que içada, assim, pelo universo. Uma professora, que era uma professora de Salvador, achou ela lá no interior, achava ela muito esperta, ela manjava muito de matemática, pequenininha, assim. Aprendeu a ler muito cedo, falou, essa menina é muito esperta, a gente tem que levar ela pra Salvador. Aí tirou ela lá do Recôncavo e levou ela pra Salvador, pra estudar em Salvador. Então, minha mãe já tinha feito isso. Então, acho que por mais estranho ou apegada que ela seja, acho que ela meio que, ao longo dos anos, ela foi entendendo que é isso que as pessoas fazem, né? Tipo, a gente vai encontrar nos caminhos, assim. Ou não, ela entendeu, né? Mesmo tendo esse apego, que é uma proteção, né? De mãe, assim, né? Porque deve bater um desespero. Nossa, minha filha vai pra São Paulo, vai ficar sozinha. Aí eu cheguei aqui, fiquei trabalhando com isso por um tempo, achava que era isso que eu queria da minha vida, achava que eu ia ser uma supermodelo, supermodel. As pessoas sempre escrevem, colocam isso no meu texto, na minha biografia, como se fosse a coisa mais importante. Mas é uma coisa importante, é um jump, assim, tipo um salto quântico. Porque se eu não tivesse feito isso, eu não tinha, talvez não tivesse, ou tivesse cruzado a música de uma outra forma.